Eu salvo meus irmãos com a santa e gloriosa paz do Senhor Jesus. Amém? Irmãos, eu serei um pouco breve nesse estudo, porque tá quase na hora de eu ir para o culto e eu queria ter feito uma live, mas como eu sou nova inscrita no YouTube, deu problema de eu fazer uma live ao vivo. Eu acho que tem que ter uma certa quantidade de pessoas, né? Mas nada impede a obra do Senhor. Eu estou gravando o vídeo e os irmãos podem estar voltando o vídeo depois e estar visualizando. Amém, irmão? O nosso estudo de hoje, o primeiro foi, né? O nome do canal é Estudando as Sagradas Escrituras. Tudo que eu falo aqui, os irmãos que estão se inscrevendo agora, é na base bíblica. Doutrina na base bíblica. Tudo que eu falar eu respondo para vocês na Bíblia, amém? E nesse estudo a gente está um aprendendo com o outro, ninguém sabe mais do que ninguém. É o Espírito Santo que nos dá o discernimento e a sabedoria, amém, irmãos? Então, o primeiro, a lição 1 foi a doutrina do corpo, foi em base bíblica também. Os irmãos podem aí estar olhando aí, voltando atrás nos meus vídeos, que os irmãos vão ver. Eu ainda não sei deixar o link descrito acima, mas os irmãos podem estar visitando meus vídeos e lá os irmãos vão estar vendo. E o nome do canal, irmãos, era Vivendo a Palavra de Deus, tá? Qualquer coisa tiver escrito lá, mas o vídeo é meu, tá bom? Os irmãos vão escutar a minha voz lá. Deus tocou no meu coração para eu estar mudando o nome do canal. Aí eu mudei. E a lição 2, os 5 pecados que Deus abomina, porque só falam dos 7 pecados capitais, que é inveja, gula, luxúria, avareza e por aí vai, né? Hoje estaremos estudando juntos a lição 3, acerca do casamento. Para quem está noivo, para quem quer casar, para quem está namorando. Então vamos lá. A única coisa que eu tenho para dizer para os irmãos é que casamento é coisa séria. É por isso que o apóstolo Paulo vai advertir muito aqui acerca do casamento. Vamos lá, irmãos. Deixa eu tomar um cafezinho. Já até esfriou, tá frio. Glória a Deus. 1 Coríntios capítulo 7, versículo 7. Ora, resposta acerca do casamento, tá? O título. Ora, quanto às coisas que me escreveste, bom seria que o homem não tocasse em mulher. Bom seria que o homem não conhecesse mulher. Quando falo homem, adverte para os dois, tá, irmãos? Tanto para o homem quanto para a mulher. Só que eles falavam assim, entendeu? Mas por causa da prostituição, cada um tem a sua própria mulher, cada um tem o seu próprio marido. Tá vendo? No segundo versículo já foi mais claro. Por causa que cada um tem seu próprio marido, para não se prostituir, para não fornicar, né, irmãos? O marido paga à mulher a devida benevolência e da mesma sorte a mulher ao marido. Assim, que a mulher ela sirva o marido e o marido sirva a mulher. Lembrando que ninguém é servo ou escravo de ninguém, irmãos. Jesus fez o matrimônio para não haver pecado, para no dia Satanás querer julgar e condenar a gente. Então, Jesus ele teve que quebrar a lei de Moisés, que antes dava a carta de divórcio. Por isso que não pode mais, uma abelha aqui abençoada, acho que é marimbondo. É por isso que não pode, Jesus abomina o segundo casamento e ele não gosta do segundo casamento. Tá? Isso é abominável diante dos olhos do Senhor. Mas eu ainda vou chegar lá, tá, irmãos? Um passo de cada vez. A mulher não tem poder sobre o seu próprio corpo, mas tem no marido. E também, da mesma maneira, o marido não tem poder sobre o seu próprio corpo, mas tem no na mulher. Quando estão juntos, os cônjuges, um tem domínio sobre o corpo do outro. Por causa do... como é que eu posso dizer para os irmãos? Por causa da... Jesus. Deu uma amnésia aqui, irmãos, eu vou lembrar. Por causa do desejo, irmãos. Por causa do desejo, porque um casal, né, um deseja o outro. Então não tem domínio sobre o corpo.
né? É normal, entendeu? E agora, onde que eu parei? Não vos desfraudeis um ao outro, senão por consentimento mútuo, por algum tempo, para vos aplicardes a oração, e depois ajuntai-vos, e outra vez, para que Satanás vos não tente pela vossa incontinência. Irmãos, prestem atenção. Sabe o que quer dizer aqui? Os irmãos podem se afastar, se os irmãos tiverem um propósito de jejum, se os irmãos achar que, Jesus, eu quero me santificar de corpo, alma e espírito. Aí os irmãos não precisam contar o propósito para a esposa ou para o esposo, tá? Irmãos, eu não estou aconselhando noivos e namorados a fazerem não, tá? Vocês ficam ligados aí que eu estou falando acerca do casamento, para os casais ou para quem vai casar futuramente, ou esse ano, seja lá o que for. Então, se for o caso de se afastar, tendo consentimento mútuo, ter motivo, o mútuo vem do motivo. Caso os irmãos quiserem fazer campanha, subir monte, fazer jejum, expulsar demônios, ir para a obra do Senhor, aí os irmãos podem, olha, conversa com o seu cônjuge, com a sua esposa, com o seu esposo, olha, eu estou em momento de santidade, eu vou ficar tantos dias e tal, e tal, e tal, e se ele ou ela te amar, eles vão te entender, amém, irmãos? Porque casamento não é só sexual não, na área sexual não, é na alegria e na tristeza também, amém, irmãos? E não pode demorar muito, né, irmãos? Depois que você cumprir o seu propósito, porque senão Satanás pode atentar. Por causa da incontinência, por causa da insistência, por causa da continuação de deixar o cônjuge ou a cônjuge daquele estado. Entendeu? E agora, digo, porém, isto como que por permissão e não por mandamento, porque queria que todos os homens fossem como eu mesmo, mas cada um tem de Deus o seu próprio dom, um de uma maneira e outro de outra. Irmãos, aqui o apóstolo Paulo está falando que ele queria que os homens fossem como ele. Creio eu que o apóstolo Paulo era solteiro, ele vivia para o Senhor, vivia para a obra, vivia para Deus, vivia para Jesus. Até porque ele foi morto, né, irmãos? Ele foi para Roma, ele foi morto, né? Foi encarcerado e foi morto, né? Muito triste. Para mim, o apóstolo Paulo viveu até a velhice. Depois que eu comecei a estudar a Bíblia, eu vi que o apóstolo Paulo morreu, eu fiquei muito triste. Irmã, mas isso tem mais de sei quantos anos atrás. Não importa, irmãos, porque ele era um irmão nosso em Cristo. E quem faz a obra do Senhor é morto pela espada, é muito triste, irmãos. Mas um dia a gente vai ver eles. Tudo bem, irmãos, mas a gente tem que chorar a gente tem que chorar com os que choram com a gente. E a gente tem que se alegrar com os que se alegram com a gente. Amém, irmãos? E eu confesso para os irmãos que eu estou sentindo um pouquinho de dor, mas em nome de Jesus vai passar. E eu prometi para os irmãos, eu não vou deixar de dar esse ensino não, amém? Não tem dor certa, o sangue de Jesus tem poder, amém, irmãos? O 8. Digo, porém, aos solteiros e às viúvas que lhes é bom se ficarem como eu. Irmão ou irmão, você que já foi casado ou casada, tiver viúvo ou solteiro, o apóstolo Paulo falou que seria bom se ficasse como ele, né? Quer dizer o quê? Sozinho. Eu digo para os irmãos, por experiência própria, eu tenho 26 anos, eu estou casada. Eu cuidava mais das coisas do Senhor quando eu era solteira. Eu tinha mais tempo para o Senhor. Porque depois que você casa, você tem que ter tempo para casa, filho, marido, e o tempo do Senhor é mais curto. E Jesus pode voltar e você tá agradando teu marido, tá fazendo janta, tá fazendo isso, fazendo aquilo. Então você tem que cuidar mais das coisas do Senhor. Por isso que ele adverte aqui, ó. Porque queria que todos os homens fossem como eu mesmo. Mas cada um tem de Deus o seu próprio dom. De uma maneira e outro de outra.
O dom, ele quis dizer o quê? O chamado. Cada um tem seu chamado. Amém, irmãos? Mas, se não podem conter-se, casam-se. Porque é melhor casar do que abrasar-se. Irmãos, se você não consegue conter a sua carne, você não consegue se segurar, se controlar, se você ama alguém, casa. Casa, porque é melhor do que pecar, irmãos. É melhor do que pecar. Porque não é do agrado do Senhor a fornicação, o adultério, nada disso. E quem fica na fornicação vai para o inferno. Jesus voltar agora vai para o inferno. Se acontecer um acidente ali, ó, pode estar no círculo de oração, pode falar em línguas, pode ter o dom da profecia, pode ter o dom de cura, pode ter o dom de ressuscitar, porque Jesus disse que através de um grão de mostarda, se tiver a fé que nem ele teve, se disser aquele monte, mova-se daqui para lá, e assim o fará. Então, irmãos, não adianta, nós não seremos salvos pelos dons, nem pela lei, nós seremos salvos pela graça e misericórdia do Senhor. Amém? E não é pelas obras também não, porque você pode fazer de tudo. Se você não viver o que está escrito aqui dentro, você não seguir o manual que leva para Jerusalém, você não vai ser salvo não, irmãos. Me apedrejem quem quiser, fale quem quiser, mas eu estou aqui para falar a verdade. Eu estou aqui para evangelizar as almas. Amém? Então vamos para o 10. Todavia aos casados mando eu. Perdão, irmãos. Todavia aos casados mando não eu. Ele disse, mando não eu, mas o Senhor, que a mulher senão a parte do marido. Irmã, às vezes você está numa luta dentro de casa, você não está aguentando mais. Eu tiro isso como exemplo, porque no casamento não é mar de rosas. E quando você casa com alguém descrente também não é fácil, irmãos. Irmãs, ou os irmãos também casam com uma mulher descrente, não é fácil. Ele fala para não se apartar, mas tem um 11, se porém se apartar, que fique sem casar, ou que se reconcilie com o marido, ou que o marido não deixe sua mulher. Se você se apartar, não é para você casar de novo não, tá, irmã? Tá, varão, tá, varoa? Não é para você casar de novo não, senão é adultério. Enquanto o seu cônjuge estiver vivo, ou sua cônjuge, é adultério, tá? Enquanto não tiver certidão de óbito em tuas mãos, que o seu cônjuge ou sua cônjuge faleceu, o sangue de Jesus me perdoe, que o casamento de vocês dure 50, 100 anos, mas eu tô falando a verdade aqui, que tá dentro da palavra do Senhor, não é para casar não, tá? Mesmo se divorciar diante do Senhor, o que Deus uniu, o homem não separa. Não adianta. Você pode se divorciar diante dos homens. Na lei dos homens você pode estar divorciado. Mas para o Senhor, os anjos do céu anotou no dia do seu casamento, lá na igreja, no altar. Quando o pastor consagrou seu matrimônio diante de Deus, o anjo do Senhor anotou para guardar para o dia do juízo final. Quantos que casaram e quantos que não casaram. Porque casar só no civil não é válido para o Senhor, não. Quem é casado só no civil, está frequentando a igreja, vai participar da obra do Senhor, vá até seu pastor, até o seu dirigente, não sei quem que é, e conversa e fala que você quer casar diante do Senhor, tá bom? Amém? E se porém se apartar, que fique sem casal, ou que se reconcilie com o marido, e que o marido não deixe a mulher. Mas aos outros digo eu, não o Senhor. Se algum irmão tem mulher descrente e ela consente em habitar com ele, não a deixe. Se você tiver uma esposa que não é crente, irmão, seja ela espírita, macumbeira, o que for. Ai, mana, você tá falando isso que não é você. Quem disse, irmãos? Quem disse, irmãos? Quem disse que eu aqui não passo prova? Quem não passa, irmãos? Quem não passa? O caminho do Senhor é estreito, é apertado, é doloroso. Tem flores, mas tem espinhos também. O apóstolo Paulo tinha um espinho na carne, ninguém sabe o que é. E o Senhor disse o quê? A minha graça lhe basta. Amém, irmão? Pronto. Mas os outros digo eu, não o Senhor, se algum irmão tem mulher... Ah, não, perdão, irmão, se já li. Vamos pro 13. E se alguma mulher tem marido descrente, ele consiste em habitar com ela, não deixa. A mesma coisa a mulher.
Porque o marido descrente é santificado pela mulher e a mulher descrente é santificada pelo marido. Um orando pelo outro, né, irmão? Se um for crente, se ela for crente, ela ora por ele. Se ele for crente, ela não for, ele ora por ela. Assim vice-versa. E é santificado pelo marido. De outra sorte, vossos filhos seriam imundos, mas agora são santos. Por causa de uma oração dentro do lar, irmão. Você vê como é que Deus, ele é amor, ele é misericordioso, né? Você vê como é que Deus, ele é perfeito. Por causa de um orando, todos dentro do lar se tornar santos diante de Deus. Você está entregando a vida daquela pessoa todos os dias na mão do Senhor. Mas se Jesus vê que a pessoa não quer tomar posição, irmão, tem uma hora que o próprio Deus vai ter a pessoa. E, irmãos, não espera o Senhor Jesus pegar você, não. Porque se ele pegar você, vai doer tanto e vai ser tão difícil. Eu falo isso para os irmãos que Jesus que me pegou. Eu tô aqui andando pela misericórdia de Deus, tá? Era para eu estar com as pernas quebradas, era para eu estar com o membro amputado, alguma coisa. Porque eu conhecia a palavra e queria ficar na rebeldia, ficar no mundo, sendo cavalo do diabo. O sangue de Jesus tem poder. Eu fui criada num conjunto, grupo jovem, fui criada desde jovem na igreja, desde a minha juventude. Amém, irmãos? Mas aí tem testemunho meu também. Eu tenho um canal de testemunho. Depois eu vou deixar o link para os irmãos, que lá é o testemunho da minha vida. É o testemunho da minha infância e da minha vida depois de adulto. Eu ainda tenho muitas partes para contar, para os irmãos conhecer um pouquinho da evangelista Ana. Amém? Glórias a Jesus. E vamos para o 15. Mas se o descrente se apartar, aparte-se, porque neste caso o irmão ou a irmã não está sujeito à servidão, mas Deus chamou-nos para a paz. Irmão, se a sua esposa quiser ir embora, vamos dizer em português claro, porque tem gente que não entende. Se ela quiser se afastar, ou ele quiser se afastar, deixe ir. Não sou eu que estou falando, é o Senhor. Mas se o descrente se apartar, porque neste caso o irmão ou a irmã não está sujeito à servidão, mas Deus chamou-nos para a paz. Então, irmão, se quiser ir, deixa ir, entendeu? Você não vai ficar se humilhando nos pés de um ímpio, de um gentil, né? Nosso Senhor, que é digno de toda a honra, toda a glória e todo louvor. Deixa Deus tratar lá, irmão. Deixa ir lá para fora, para lá. Não é porque a gente é má, não. Então a gente fala que você é crente desejando meu mal, né? Não. Porque se Deus bota 1, 2, 3, 4, 5 na sarjeta, por que ele não vai botar o 6º, o 7º? Ninguém é melhor que ninguém diante do Senhor. Todos nós somos pequeninos. Todos nós somos iguais diante do Senhor. Todos nós. Aleluia, glória a Deus. Não tem isso que fulano tem um cargo tal, fulano tem um cargo... Pode ser um membro. Se Deus tiver que botar na sarjeta, vai botar. E eu não espero Deus botar não, que o negócio fica estreito, tá? Fica feio mesmo. Eu já quase fui assassinada, já perdi as contas. Amém, irmãos? Então eu vou para o 16. Porque de onde sabes, ó mulher, se salvarás teu marido? Você sabe se vai salvar seu marido? Ou se você vai salvar sua esposa? Isso aqui é uma pergunta, olha só, vou ler de novo para os irmãos entenderem. Porque de onde sabes, ó mulher, se salvarás teu marido? Você sabe se você vai salvar? Você sabe se vai salvar sua esposa? Ninguém vai salvar ninguém, porque a salvação ela é individual. A resposta que eu tenho é essa. Amém? Glória a Jesus. Ou de onde sabe o marido se salvar a tua mulher? Você vai salvar sua mulher aonde? Você sabe se você vai salvar sua mulher? Então, serve o quanto para um, quanto para outro. A salvação é individual. E assim cada um ande como Deus lhe repartiu. Cada um como o Senhor chamou. É o que ordena em todas as igrejas. Ele ordenou nas igrejas. O apóstolo Paulo pregou nas igrejas porque Deus mandou. É alguém chamado estando circuncidado? É, irmãos? Não é. Fique circuncidado. É alguém chamado estando circuncidado? Não se circuncide. A circuncisão é nada
e a incircuncisão nada é, mas sim a observância dos mandamentos de Deus. Cada um fique na vocação em que foi chamado. Ô subcanta alabaia, Deus de mistério, cada um fica na posição que o Senhor o chamou. Se você está no cargo de limpar a igreja, fica no cargo de limpar a igreja, não reclama. Deus te botou ali, Ele sabe de tudo. Se você está no cargo de ser porteiro, aleluia, glória a Deus. Se Ele te botou ali, fica na posição. Se Deus te botou atrás do altar, continua na posição. Se Deus não deixa ninguém para esquentar banco. Isso aí já não é do Senhor, não. Porque os irmãos por conta própria, eu penso assim. Eu na minha igreja, os irmãos estão me deixando esquentar banco, mas eu não esquento o banco não, tá? Porque o meu chamado é desde o ventre da minha mãe. Satanás tentou me matar. Eu tinha 7 meses, eu era bebê, eu nasci prematura, cheia de sonda, cabia numa caixinha de sapato, era bem pequena. Minha mãe tomou remédios para me abortar e eu não morri. Glória a Jesus. E então, eu tenho certeza, se Jesus me livrou disso tudo e de várias coisas depois de adulto, da desobediência, por mais que eu desobedeci ele ama o pecador, mas ele abomina o pecado, é porque ele tem algo na minha vida. Então se eu puder, eu tiro do meu próprio bolso para estar fazendo a obra do Senhor, para chegar a evangelizar, dar um panfleto. Jesus te ama. Às vezes uma alma só precisa disso, irmãos. Isso é muito importante. Quantas pessoas se mataram na pandemia? Esse negócio aí trouxe as pessoas em desespero, irmãos. Foi horrível. Perderam famílias, entes queridos. A mídia botando mais lenha na fogueira, por isso que a televisão não é do Senhor. Eu sou da sã doutrina, podem voltar o vídeo aí que eu já expliquei, eu não vou entrar em detalhes aqui, mas tem na base bíblica que a televisão é do diabo, o celular também é do diabo, mas tem um porém, o celular tem como usar como instrumento de bênção, como eu estou usando agora, estou usando para evangelizar os irmãos, e através dessa tecnologia, o evangelho já está chegando nos 4 cantos do mundo, e o Senhor Jesus disse em Mateus 24, que assim que o evangelho chegar nos 4 cantos do mundo, aí será a vinda do Filho do Homem. Aleluia, glória a Deus, Deus santo, Deus de poder. Aleluia. Então, irmãos, é assim, né? Que foi chamado. Cada um fica do jeito que foi chamado. Não te dê cuidado, não te dê cuidado. E se ainda pode ser livre, aproveite a ocasião. Irmão, se você está solteiro, aproveite a ocasião. Vai para o grupo jovem. Você que tem 18 anos, quer casar agora, termina seu estudo. Obedeça seus pais, honra seus pais. Para quê? Para quê? Você engravidou alguém? Você fez alguma coisa de grave? A não ser que você não possa se conter. Aí o varãozinho vai ter que carregar um saco de cimento, vai ter que deixar de estudar para se dedicar à esposa em casa, que a esposa, né, vai estar grávida. Eu aconselho os irmãos, se eu pudesse voltar atrás, eu queria entrar para a marinha. Irmãos, eu tinha faca e queijo na mão, irmãos. Era para eu... Mas, irmãos, Deus sabe de tudo, né? Amém, glória a Deus. Então, foste chamado sendo servo, não te dê cuidado. E se ainda pode ser livre, aproveita a ocasião. Porque o que é chamado pelo Senhor, sendo servo, é liberto. Do Senhor. E da mesma maneira também o que é chamado sendo livre, servo é de Cristo. Foste comprados por bom preço. Por qual preço? O sangue do nosso Senhor Jesus na cruz do Calvário. Oh, aleluia, glória a Deus. Sendo comprado por bom preço. Não vos façais servo dos homens. Não se façam servo de homens. Não seja empregado de ninguém. Não seja um puxa-saco de ninguém. É isso que o apóstolo Paulo quer dizer. Não seja servo de ninguém. A gente tem que ser servo de Deus, fazer a vontade de Deus, agradar a Deus, se humilhar para Deus. Jesus morreu na cruz por nós. Que gratidão você está tendo pelo Senhor. Aleluia. Glória a Deus. Muitos não querem dobrar os joelhos de madrugada, não quer ficar 1 hora, meia hora de joelho no chão.
Aleluia. Não quer pagar preço, não quer subir monte, não quer orar pelas almas. Aleluia. Muito pastor quer ganhar dízimo, mas não está chorando pelas almas, não está pagando preço. Aleluia, Jesus. Jesus está voltando, irmãos. Nós estamos no tempo da apostasia. Aleluia. Tem isso aí também lá. Tem lá tem aí no canal. É só os irmãos estar lá pesquisando. Glória a Deus. E aonde eu parei mesmo, irmãos? Misericórdia. Não se façam servos dos homens. Jesus que manda, não é eu, não é apóstolo Paulo, não. O apóstolo Paulo foi instrumento. Ele falava o que o Senhor mandava ele falar. Por isso que ele sofreu. Porque ele sofreu amor evangélico, por falar a verdade. Hoje em dia, tem a lei, tem a polícia. Se alguém quer alguma coisa, a polícia prende. Mas naquele tempo não tinha nada disso, não. Eles eram mortos a pedrada, irmãos. Porque eles queriam ver a lei, os sacerdotes queriam viver a lei de Moisés, entendeu? Eles queriam viver a carta do divórcio, essas coisas todas. Hoje em dia não pode ser apedrejado, mas vai ter tempos, os países de fora aí na Síria, Ásia, se os crentes for para lá, eles são decapitados. Se pregar o evangelho da autoridade que eu estou falando aqui, é decapitado, é morto. E ele não nega Jesus, não. Hoje em dia, muito crente covarde está entrando na igreja aí, se vestindo bem, igual desfile de moda, quem vai mais bonito, quem vai mais bonita. Aleluia! A igreja não é passarela não, irmãos. A igreja é casa de oração. Ô subcântara, a igreja é lugar de oração, é lugar de adoração ao Senhor. Temos que ter respeito, reverência à casa do Senhor. Aleluia! Amém, irmãos? Eu fico indignada, irmãos. Os irmãos me perdoam. Eu acho que se eu estivesse do lado de Jesus naquela época que o Judas entregou ele, eu ia ser o soldado que cortou a orelha do romano, porque eu fico indignada. Eles estão fazendo bagunça, estão fazendo até teatro em cima do palco, achando que a casa do Senhor é casa de show. O sangue de Jesus tem poder. Aleluia. Ora, quanto às virgens, não tenho o mandamento do Senhor. Dou, porém, o meu parecer. Ele não teve o mandamento do Senhor, mas ele deu o que ele achava, a opinião que ele achava. O meu parecer. Como quem tem alcançado misericórdia do Senhor para ser fiel. Tenho, pois, por bom, por causa da instante necessidade que é bom para o homem, o está assim. Estás ligado à mulher, não busqueis separar-te. Estás livre de mulher, não busques mulher. Mas se se te casares, não pecais. E se a virgem se casar, não peca. Se uma mulher virgem se casar, se entregar seu esposo, ela não está pecando. Amém, irmãos? Irmãos, depende do jeito que vai se entregar. Porque no céu que a gente está vivendo hoje em dia, nada de posições sexuais não, isso é pecado, tá, irmãos? Então, o Adão conheceu a sua esposa e ele entrou-se a ela. Em vários versículos bíblicos tem a passagem, o Senhor falando assim. Então, vamos colocar, Isaac conheceu Rebeca e entrou-se a ela. Quer dizer o quê? O varão por cima da varoa, né, irmão? Glória a Deus, os irmãos estão entendendo o que eu estou falando. Eu vou terminar aqui e vou para onde está escrito acerca do divórcio. Porque muitos aí nos comentários, onde está escrito que não pode casar de novo? Eu vou dar a resposta já já. Então, quem é virgem se casar não peca. Amém, irmãos? Eu irei somente até aqui. Que os irmãos fiquem ligados, que sirva de lição. Se os irmãos quiserem ouvir, tá voltando de novo, fiquem livres. Porque hoje eu tive que dar um pouquinho a aula com pressa, porque eu já estou um pouquinho até atrasada, glória a Deus, para eu tomar o banho, para me ajeitar, que eu ainda tenho que ir para a casa do Senhor. Não quero nem ver a hora, irmãos, deve ser quase 7 horas. Então, irmãos, fica essa lição para vocês, a resposta acerca do casamento, eu já respondi os irmãos, foi o maior prazer o Senhor ter me usado nesta lição, porque através de um mínimo detalhe que os irmãos acham que é mínimo, a salvação está aí. Porque aqui fala sobre a fornicação,
sobre a maneira de tratar a mulher, o homem tratar a mulher tratar o homem, do homem descrente, da mulher descrente. E quem ficar viúvo, esqueci, não sei se eu falei rápido demais, ou viúva, pode até se casar de novo, mas é com quem é crente, não é pra você pegar um mundano ou uma mundana e casar não, tá? Não faz isso não. Que se for casar tem que ser no Senhor. No Senhor o quê? Uma pessoa da casa de Deus, uma pessoa serva de Deus. Glória a Deus, aleluia. Agora vamos para Marcos. Já deixo marcado por causa de ser rápido, porque eu não posso demorar. Irmãos, Marcos, capítulo 10, o divórcio. E levantando-se dali, foi para os termos da Judéia, além do Jordão. E a multidão se reuniu em torno dele e tornou a ensiná-los. Jesus ensiná-los, né? Como tinha por costume. E aproximando-se dele os fariseus, perguntaram-lhe, tentando Jesus, tá? Eles sempre arrumavam um jeito de fazer uma pergunta achando que ia botar Jesus contra a parede. Mas mal eles sabiam que o nosso próprio Jesus é o autor da Bíblia, é o dono da palavra. Aleluias, glórias a Deus. Olha só. Satanás usava isso para querer envergonhar Jesus, mas Jesus pegava ele certinho. Ó. Como tinha por costume. E aproximando-se dele, os fariseus perguntaram-lhe, tendo-o, é lícito ao homem repudiar sua mulher? Convém o homem se separar da sua mulher? É lícito? Convém? Mas ele respondendo disse-lhes, que vós mandou Moisés? Aí ele perguntou, que Moisés falou? Jesus perguntou. Aí eles foram lá e responderam. E eles disseram, Moisés permitiu escrever a carta de divórcio e repudiar. E Jesus respondendo disse-lhe, pela dureza dos vossos corações, vos deixou ele escrito este mandamento, por causa da dureza do coração do homem. Porém, desde o princípio da criação, Deus os fez macho e fêmea. Olha, glória a Deus, aleluia. Por isso deixará o homem a seu pai e sua mãe, e unir-se-á sua mulher, e serão os dois uma só carne. Assim já não serão dois, mas uma só carne. Quem casa não são mais um para lá e um para cá, os dois são uma só carne. Vocês sabiam que a medicina foi descobrida depois, mas a gente já sabe, né, que o nosso Senhor é todo poderoso, é o dono de toda a ciência, que o homem tem uma costela a menos da mulher? E como que Deus fez a Eva? Ele tirou uma das costelas da mulher para fazer o homem. Nossa, Jesus é maravilhoso, né? Ele sempre deixa uma marquinha mesmo para lá na frente, que ele já sabia que a ciência ia estudar isso, que o ser humano é curioso, a medicina, né? Glória a Deus. Vamos dar continuação. E Jesus respondendo, né? Porém, desde o princípio da criação, Deus fez macho e fêmea. Por isso deixará o homem a seu pai e sua mãe, e unir-se-á a sua mulher, e serão os dois uma só carne. E assim já não serão dois, mas uma só carne. Portanto, o que Deus ajuntou, não o separe o homem. Olha aqui, se casou diante do Senhor, o homem não separa, só a morte. Glória a Jesus, tá claro? O que Deus